Bom dia, irmãos. Nossa, senti firmeza aí, gente. Meu Deus. Vamos começar nosso estudo, que hoje está na minha responsabilidade, viu, irmãos? E eu peço que vocês tenham paciência comigo, tá? Olha lá, ó. Eu sei por que você está. Paciência. Pastor Charles não está. Pastor Charles, se não me engano, está na Igreja Batista de Socorro. Se eu não me engano, é isso. Itapira, né? Itapira. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Senhor, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nessa semana que se passou, embora muitas adversidades, mas estamos aqui e a Sua graça tem sido suficiente para nossas vidas. Estamos aqui reunidos para estudar a Sua palavra e dependemos do Senhor para aprendê-la, Pai. Que o Senhor nos ajude os nossos irmãos aqui, Pai, a entender a Sua palavra e também a praticar. É que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, pastor Charles, na semana, ele passou para nós aquela lição. Quem trouxe aí? Pelo menos é isso. Nós vamos dar continuidade, tá? Aqui do tema que é vida pessoal com Deus, com relação a Deus, o Pai, né? Nós vamos dar continuidade e nós vamos ler vários textos da Bíblia. Depois nós vamos ter também uma atividade em grupo e individual. Não tenho. Quem está sem, levante a mão. Se você puder sentar com uma pessoa que tenha, e para você poder acompanhar, é melhor. Mas não tem mesmo, viu? Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui, mas... O ponto que nós paramos, irmãos, está aqui, deixa eu ver. No 7º, vamos pegar do 8º ponto em diante. Pastor Charles tinha passado esses pontos aqui, ó. No 6º ponto, né? Que Deus deseja que o glorifiquemos com nossa vida, que perseveremos nos seus alvos e cumpramos os seus propósitos. E o outro ponto é que Deus, como nosso Pai, nos ama, protege, supre e se importa conosco como seus filhos. Então o ponto que nós vamos partir é aqui, ó. Todo mundo achou? Joia. Que Deus traz sua disciplina, entre parênteses, treinamento corretivo, para dentro de nossa vida, para que partilhemos de sua santidade. Ok? Então nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, do versículo 5, né?
Hebreus capítulo 12, versículo 5. Que diz assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. No versículo 5 e no versículo 6, esse é um tema muito doloroso para nós, né? No versículo 5, versículo 6, primeiro aqui que nós somos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Né? A Bíblia deixa claro quem são os filhos de Deus. Não é todo mundo que está inserido no mundo é considerado filho de Deus. Isso é muito importante, né? E o texto que diz isso daí, nós vamos encontrar lá abre lá em Gálatas, João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Quem são os filhos de Deus? Né? Esse texto é importante você anotar, porque quando você for questionado, ou quando vier alguma afirmação do tipo, todos são filhos de Deus, né? Você tem aqui um versículo na Bíblia para mostrar para aquela pessoa que não é esta afirmação correta, né? Então é bom você anotar esse versículo. Então a pergunta é, quem são os filhos de Deus? A Bíblia vai responder. João capítulo 1, versículo 12. Alguém pode ler, por favor, e bem alto. Amém, está vendo? Olha que texto. Irmãos, nós podemos ouvir várias afirmações aí fora, né? Que a voz do povo é a voz de Deus, que todo mundo é filho de Deus, né? Podemos ouvir várias doutrinas, várias posições. Lá fora pode ser qualquer coisa, menos filho de Deus, se não estiver enquadrado aqui neste versículo. Este versículo, como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. E é o quê? É verdade, né? Está aqui, ó. Contudo, na minha versão, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito, adquiriu o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne,
nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, né? Olha aqui, olha o que a partir do momento que nós entregamos nossa vida, nosso coração para Jesus Cristo, Deus então fez de nós filhos de Deus. Nós adquirimos um direito, né? Adquirimos um direito. Esse direito Deus colocou sobre a sua vida. E se você nunca tomou essa posição na sua vida, eu creio aqui que a maioria aqui já se decidiu claramente por Cristo. Se você não tomou, você está sem esse direito. Infelizmente, está sem esse direito, né? Então a Bíblia está sendo clara. Outro texto, é bom que você anote. Se você for argumentado sobre este assunto, você vai ter aí as respostas na Bíblia. Gálatas capítulo 3, vamos abrir lá, versículo 26. Versículo 26. Alguém pode ler, por favor? Aqui nesse versículo está definindo como somos filhos de Deus, pela fé em Cristo. Não tem como ser filho de Deus através de outro caminho, de outra coisa. Não tem como. A Bíblia está fechando aqui, a Bíblia está demonstrando exclusividade ao Senhor Jesus Cristo como único Salvador e como único que faz com que sejamos filhos de Deus. Fechou. Não tem como você inventar mais alguma coisa aqui para acrescentar. Não adianta falar, Jesus, ele pode nos tornar filho de Deus, mas também, não tem isso. Não tem. Fechou aqui, né? Fechou aqui, irmãos. Não tem como, é Jesus e mais alguma coisa. Não. É Jesus Cristo. É Ele. Somente por Ele nós podemos chegar a Deus e Deus nos dar esse direito. Está definido e ponto final, né? Está decidido e ponto final. Outro texto é Romanos capítulo 8. Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Versículo 15. Do versículo 15 ao versículo 17. Quem se candidata a ler? Amém. Esse texto, então, está falando de uma adoção. Olha que coisa interessante, né? Uma adoção. Então, Deus, Ele nos adotou e fez de nós filhos de Deus. E aqui nós clamamos, Abba, Pai. Então, somos filhos e nós temos, a partir de agora, um Pai. Olha que maravilha, né? Se nós tivemos um pai ruim, agora você tem um pai amoroso, um pai que vai te guiar, que vai te dirigir, que vai guiar os seus passos. Este pai, ele vai com amor nos dirigir.
mas com amor também Ele vai nos disciplinar. Olha que coisa interessante, né? Então, nós podemos comparar, né? Se você teve um pai bom, se você teve um pai que corrigiu você na hora que deveria, na hora que precisou corrigir e corrigiu, na hora que ele teve que amar e amou você, se você teve um pai assim, essas características desse pai, da sua vida no passado, né, se assemelha às características desse nosso pai, que vai nos amar, que vai nos corrigir, que vai endireitar, que vai disciplinar, né? Então aqui o texto de Hebreus, irmãos, capítulo 12, no versículo 5 que nós lemos, aqui está assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Olha que coisa, né? Então nós passamos a ser filhos de Deus. E se Ele é o nosso Pai, Ele terá todo o direito em qualquer momento de intervir na nossa vida da melhor forma que Ele quiser para nos corrigir. Vocês concordam com isso? Então Deus, Ele está na sua soberania, agindo na nossa vida, nos corrigindo, nos disciplinando, até esse ponto, amém. Assim seja. Mas o outro ponto é se nós, irmãos, aceitamos essa disciplina, se nós aceitamos essa punição, se nós aceitamos ser corrigidos, se nós aceitamos que Deus corrige nossas rotas. Esse é outro ponto, e é isso aqui que vai ser tratado nesse texto. E tem uma finalidade para isso. Nós acabamos de ler qual é o objetivo desta correção, o objetivo dessa intervenção de Deus como Pai na nossa vida, né? No versículo em Provérbios, no capítulo 3, vamos abrir o texto lá da palavra de Deus. Eu vou anotar aqui para os irmãos os textos. Provérbios capítulo 3. Versículos 11 e 12. Esta é uma recomendação. Alguém pode ler, por favor? Isso. Amém. Esse versículo é uma recomendação. Podemos até colocar como uma ordem. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai, olha a comparação, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem, né? Então no versículo 5 de Hebreus, o segundo ponto, o primeiro ponto que nós falamos, que nós somos o que? Filhos de Deus, ok? Então tem um critério bem claro na Bíblia, quem são os filhos de Deus. O segundo ponto é, no versículo 5 de Hebreus, pelo menos na minha tradução NVI, está assim, ó, nem
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, né? Nem se magoe com sua repreensão. Esse é o ponto, né? O ponto difícil, né, da vida cristã é essa questão. Quando estamos sendo disciplinados, e qual será a nossa reação? Qual será a sua reação? Como você tem reagido no momento que você sente, que você percebe que Deus está tratando algo na tua vida? Como que você tem reagido? Será que você tem baixado a cabeça e pensado consigo, realmente, Deus está tratando comigo, e eu tenho que estar debaixo dessa correção, porque Ele quer me ensinar algo. Tem sido essa a sua atitude? Sim ou não? Não precisa responder. Calma, não precisa responder, né? Ou tem sido uma atitude de ira, de blasfêmia contra Deus? Ou tem sido uma atitude, Deus está fazendo eu passar por isso porque Ele me odeia, porque Ele quer me ver sofrer. Deus está fazendo eu passar por isso porque Ele quer mal de mim. E aí, qual que tem sido sua perspectiva? Porque a palavra de Deus nos dá uma perspectiva do que está acontecendo em nossa vida, né? O caminho está sendo doloroso, não é verdade? O seu problema está sendo doloroso, você está passando por essa situação, mas a palavra de Deus dá-nos uma perspectiva, né? E essa perspectiva que precisamos assimilar na nossa vida, né? Essa perspectiva que nós precisamos assimilar. Sim. Sim. Irmãos, deixa eu perguntar para os irmãos, receber presente é bom? É bom demais, não é verdade? E receber castigo é bom, né? Mas quem está pronto para receber presente, levante as mãos. Agora, quem está pronto para receber castigo, levante as mãos. Não é verdade? Para receber presente, nós somos bons. Mas quando receber castigo, nós não estamos preparados. Não é verdade? É um caminho doloroso. É um caminho que requer um exercício espiritual, de confiança em Deus. Não é verdade? É um caminho doloroso. Mas naquele momento, é uma dor em um determinado tempo, em um determinado momento. Não dá para estabelecer que tempo é esse. Pode ser dias, pode ser horas, pode ser minutos, pode ser meses ou até anos. Mas é um exercício que cada um vai ter que fazer, para que possa ver lá na frente o que Deus realmente quer nas nossas vidas. Ver lá na frente o que Deus quis tratar de nós, de cada um de nós. Deus, Ele pode corrigir no coletivo? Pode. A igreja? Pode. Individualmente? Ele já faz isso diariamente comigo, com cada um de nós, né? E a correção de Deus, irmãos, ela pode ser motivada por coisas erradas que fazemos, principalmente esta, e também por coisas que deixamos de fazer, né? Quando erramos, quando pecamos, quando falamos mal de alguém, quando fazemos coisas erradas, Deus vai nos corrigir. Mas quando deixamos de fazer também, Deus também vai corrigir. Porque a Bíblia
A Bíblia ela traz para você as proibições, mas também traz para você os seus deveres. Então você tem deveres como cristão de ter relacionamento com Deus, através da oração, através do estudo da palavra. Então você tem deveres aí. Se você deixa de estudar a palavra de Deus, você perde conhecimento e com a falta de conhecimento você pode ser destruído. Com a falta de conhecimento da palavra de Deus, você pode tropeçar em algumas áreas da sua vida. Você pode tomar decisões erradas por falta desse contato e relacionamento com Deus. Então temos deveres, né? Temos deveres e precisamos exercitá-los. No versículo 7, vamos voltar lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Diz assim, ó: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, é uma pergunta. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Né? Então, se Deus trata nós como filhos, Ele é o nosso pai, então Ele está fazendo uma pergunta aqui. Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Então, muitas igrejas aí fora vê Deus de um lado só. Um pai amoroso, um pai que só entrega presente, um pai que, né? Mas muitos não consideram esse lado de um pai que vai nos corrigir, né? De um pai que vai intervir na nossa vida, vai corrigir as nossas rotas. Tende a aceitar e aprender pela disciplina paterna. Deus nos disciplina porque nos ama como Pai e quer que cada dia sejamos semelhantes à imagem de seu Filho. Esse é o objetivo de Deus. Cada dia que passa, cada momento da sua vida, você se aproximar, se assemelhar, se amoldar à imagem de Cristo. Isso aí vai acontecer até o último instante da sua vida, ou se Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja. Então isso, irmãos, vai ser um processo que vai até quando Deus falar chega. Então esse é um processo contínuo, não vai terminar não vai terminar assim, acabou hoje o processo de Deus na sua vida. Você está aqui vivo, acabou hoje. Você está à imagem e à semelhança de Cristo. Não vai ser assim. O nosso corpo, diz o texto, 1 Coríntios 15, se eu não me engano. O nosso corpo, ele é mortal, corruptível. E o corpo de Cristo? Jesus era com pecado ou era sem pecado? Sem pecado. Então Ele é o nosso exemplo. Então nós temos que chegar no nosso exemplo. Nós temos que nos aproximar cada dia mais no nosso exemplo. E Deus vai fazer isso? Sim. Nem que seja necessário nos corrigir. Né? Nem que seja necessário nos corrigir. Versículo 8.
Alguém pode ler, por favor? Primeiro, né? A disciplina é para todos. Não tem como, não tem escapatória. Não tem como, não tem escapatória. A disciplina é para todos. Todos nós vamos receber disciplinas. Todos nós vamos receber correção. Se alguém aí fora falar que não tem disciplina, não tem correção, está totalmente fora do que a palavra de Deus diz. Todos nós seremos corrigidos por Deus. Se não houver a correção, se não houver a disciplina, nós teremos que levantar outros questionamentos. Quais são esses questionamentos? Será que somos filhos de Deus ou não? E aí? Né? São outros questionamentos. Né? Então nós temos que verificar, rever a nossa vida. Se nós não tomamos decisões somente por emoção, por impulso, né? Nós não estamos convertidos, mas convencidos de que Cristo está na nossa vida, né? Então nós temos que rever muitas coisas na nossa vida. Então aqui é um fator determinante, irmãos. É um fator determinante. Aqui ele está questionando se são filhos legítimos ou se são ilegítimos. É um fator. Agora, o fator positivo dessa história toda. Se você está passando por uma correção, uma disciplina de Deus, o fator positivo é que isso confirma que você é filho de Deus. É o fator positivo. O fator negativo para mim é passar pela correção, mas o fator positivo para Deus é que eu sou filho e você é filha dele. Então você, a sua vida, a nossa vida está nos cuidados dele. Ele é o nosso Pai. Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então, por exemplo, eu pego pela minha vida pessoal. Meu pai me disciplinou muitas vezes. E de certa forma as disciplinas que ele me dava, me davam respeito. Eu tinha que respeitar porque a disciplina era pesada, né? Porque se eu repetisse aquele erro, ia vir bucha para o meu lado. Eu lembro uma vez uma experiência pessoal minha. Meu pai falou assim, eu tinha 7, 8 anos. Meu pai falou assim, olha, eu quero você aqui em casa 8 horas da noite. Se passar desse horário, eu vou te buscar. Então eu peguei com os meus primos, fomos brincar na praça, né? E na brincadeira, brincando com os brinquedos da praça, 7h30, 15 para as 8, 10 para as 8, 5 para as 8, 8h10, 8h20, 8h30. E a vontade de brincar é grande, né? Continuar. Aí na 8h30 eu falei para meus, vamos embora, porque agora 8 horas era para mim estar em casa. Mas antes de chegar em casa, eu tinha que passar na casa da minha avó para deixar esses primos meus assim, né? A hora que eu cheguei na casa da minha avó, meu pai estava lá já com a cinta na mão. E meu pai não tinha noção assim de como nós temos hoje, né? Bateu em mim na frente de todo mundo. E eu fui na rua chorando
A tipo assim, uns 10, 15 metros dele, ele ia atrás com a cinta na mão. Ele saía na frente da cidade inteira com a cinta na mão. Né? E fui chorando. Agora eu pergunto, você pergunta para mim, você fez isso de novo? De jeito, nunca mais eu ultrapassei o horário. Nunca mais eu ultrapassei o horário. 10 para as 8 eu estava em casa. Estou aqui, viu, pai? Se o meu pai fizesse isso hoje, ele estava enquadrado, estava lá, tem que visitar ele. Estava lá na delegacia lá, né? Mas meu pai era duro, viu? Era duro e queda, né? Se meu pai fizesse isso hoje, né? Então quando meu pai falava, estava ali, ó, atendido. Você vai brincar até tal hora e acabou. Né? Olha que foi dolorido, foi. Não foi fácil. Né? Não foi fácil. Então nós temos assim, cada um de nós, eu sei que tem pessoas mais velhas que eu aqui, que tem uma experiência, uma bagagem muito grande, né? Assim, da experiência da vida, que foi filho e hoje também é pai, né? Quando era filho não entendia por que o pai corrigia, mas hoje, sendo pai, sabe por que é necessário corrigir. Não é verdade? Hoje, quem é pai, né, que tem os filhos, sabe por que é necessário corrigir. Mas quando era filho, não entendia o porquê, né? Não entendia muito, não tinha muita noção, né? Então via porque meu pai me corrigiu, meu pai queria que eu voltasse naquele horário. Por quê? Por causa dos perigos, né? Dos perigos que tem aí fora, de eu ter contato com alguma droga, algum entorpecente, não é verdade? Né? Então, hoje eu entendo por que meu pai queria eu de volta naquele horário. Né? Hoje eu entendo, né? Porque ele queria me proteger, porque ele queria me guardar, ele queria cuidar da minha vida. Né? Então, a correção de Deus, a disciplina de Deus quando vem na sua vida, parece que você não está entendendo. Né? Porque nós não temos a noção do que Deus tem para nós lá na frente. Nós não temos essa noção. É dolorosa, é ruim, tem gosto amargo sim. Ninguém aqui quer receber castigo. Ninguém, eu não quero receber castigo, mas se Deus falar você vai ser castigado, eu vou te punir, vou ter que entrar aqui na perspectiva bíblica. Que é o que? É suportar com dificuldade. No versículo 7. Recebendo-as como disciplina. Vou ter que suportar com dificuldade. Vou ter que suportar, nós vamos ter que suportar sim. Oi? Sim. Isso. Mais parecido com Cristo, né? E hoje eu vejo, irmãos, minha mãe, por exemplo, a minha mãe sempre foi a pessoa mais presente na parte de educação do que meu pai em casa. Mas a minha mãe falava sempre para mim assim: quando você for na escola, ou ir, ou sair da escola, se alguém oferecer alguma coisa de comer para você, você não pegue. Se alguém convidar você para entrar em um veículo, você não entre. Então minha mãe sempre martelou isso. Sempre martelou isso na minha cabeça. E quantas vezes ao sair ou ir à escola, muitas pessoas estranhas queriam me dar bala, queriam me dar doce, queriam convidar para uma carona, né? Então sempre, até hoje, irmãos, até hoje, qualquer pessoa estranha que chega, quer um pedacinho? Não, muito obrigado, não quero. Né?
Quer beber um pouquinho desse suco aqui? Não, muito obrigado, eu não quero. Porque hoje, irmãos, hoje a coisa está feia. Né? Hoje, se aquele suco tiver batizado com alguma droga, você bebe, pronto, já era. Né? Já era. Então é importante que nós, nessa questão familiar, nós temos que martelar na cabeça dos nossos filhos, né, os cuidados aí fora. Isso é um fator positivo para mim. Minha mãe sempre martelou, sempre falou, sempre colocou isso. Não pegue nada, não receba, não aceite carona. Fala, Moisés. Pega isso daí, né? Uhum. 5 anos seria a idade limite? É isso que você está falando? Ah, tá. Tá. Que coisa interessante a informação, né? Olha como é importante você estar em contato, né? Em contato constante com seu filho nesses primeiros anos de vida, né? Que ali pode o quê? Ali pode determinar o comportamento dele para o resto da vida, né? Então, versículo 9. Vamos continuar, irmãos. Versículo 9. Que nós vamos ler de novo. Está assim, ó. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Essa segunda parte aqui, ó. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, olha o tamanho da responsabilidade, né? Se pelo menos eu respeitava meu pai nessa questão, o que dirá deste pai que me adotou, que é Deus, deste pai que cuida de mim? Qual que tem que ser a intensidade da minha submissão? De que forma que eu tenho que me sujeitar a ele? Né? Olha a responsabilidade, olha a exigência que nós temos e que precisamos assimilar. Os filhos de Deus não só devem receber a disciplina, como também se sujeitarem inteiramente ao Pai Celestial. Essa frase eu coloquei aqui. Os filhos de Deus não só devem receber a disciplina, como também se sujeitarem inteiramente ao Pai Celestial. A Ana Cláudia, por exemplo, falou de correção, disciplina que Deus aplica em nós quando nós erramos. Não é verdade? Quando nós fazemos coisas erradas. Mas também, como eu falei para vocês no começo, Deus ele pode nos corrigir e nos disciplinar quando nós deixamos de fazer. Né? Então nós vamos detectar nas nossas vidas as atitudes que nós deveríamos ter e não fazemos. Né? Então, por exemplo, irmãos, as coisas... a sua família, o seu trabalho, né? A sua saúde, né? Toda essa questão da sua vida, você tem que parar e ver por que não está indo bem minha família. Por exemplo, por que meus filhos não me obedecem? Né? Por que o meu marido ou minha mulher sempre está me criticando, sempre está havendo atrito nesse relacionamento conjugal, né? Por que os meus filhos vão mal na escola? Então esses questionamentos a gente tem que ver e tem que colocar o que eu
deveria fazer nessas questões e que não estou fazendo? O que a Bíblia manda eu fazer e eu não estou fazendo? Né? Então a Bíblia, por exemplo, a Bíblia vai falar para você dar prioridade para a sua família. Um exemplo, né? Então você tem que ter tempo para a sua família, né? Você vai ter que sentar com seus filhos, você vai ter que ensiná-los, você vai ter que ensinar a eles a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, as coisas estão difíceis no trabalho, né? Você tem, por exemplo, orado ou colocado diante de Deus as pessoas que estão lá no seu trabalho, os problemas que estão lá no seu trabalho, você tem pedido a Deus sabedoria para resolver os problemas, né? Nós estamos falando aqui de oração, né? Estamos falando aqui de oração, né? Se nós colocássemos esses problemas, o nosso trabalho, colocássemos as vidas das pessoas lá que estão conosco, tenho certeza de que as coisas seriam diferentes. Porque você colocou tudo aquilo na mão de Deus, para Deus cuidar. Problemas vão ter? Sim, vão ter. Problemas vão surgir? Vão surgir. Eu gosto de dizer lá no trabalho, hoje nós matamos um Godzilla, amanhã nós vamos matar um dragão, e depois amanhã nós vamos matar o leão, e assim vai. Né? E assim vai. Pode falar, Dona. Infelizmente, gente, eu tive que ouvir isso de uma pessoa, infelizmente, porque muitas pessoas lá, muitas pessoas lá fora, tem um colega de trabalho, ele falou assim, olha a visão que ele tem de crente, porque, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. O pastor Charles falou na última aula, Deus nos deu o direito de ser filhos de Deus. Não é verdade? Agora, o ímpio está lá fora. E nós, muitas vezes, queremos pisar na cabeça do ímpio. Humilhar o ímpio. Porque ele é ímpio. Porque ele simplesmente ele não teve a oportunidade de receber a luz da palavra de Deus. Né? É isso que a Dodora está falando, né? Aquela colega minha de trabalho é ímpia. Né? Então nós acabamos colocando uma barreira entre eu que sou filho de Deus e não posso ter contato com aquele ímpio, com aquela ímpia. Né? Aquele lá é filho do diabo, aquela lá é filha do diabo. Está perdida. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. E esse colega meu, ele me passou essa visão, uma visão distorcida do cristianismo. Uma visão distorcida. Por quê? Porque muitos que se dizem filhos de Deus estão tendo esse comportamento, né? Olha como eles estão passando, né? Expressando uma ideia errada, né? E nós temos que expressar que Deus se importa com essas pessoas. Deus quer alcançar essas pessoas. Deus quer salvar essas pessoas. E Deus colocou você lá como meio para salvar elas. Né? Essa é a perspectiva correta. Pode falar. Oi? Ah, entendi. Joia. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Porque o que nós estamos passando aí para os nossos colegas de trabalho? O que nós estamos passando aí para os nossos filhos? Eu não tenho filho, né? Não teria, nesse momento não tenho moral nenhuma para falar isso para vocês, né? Mas Deus no dia certo, Deus vai conceder essa graça. Mas o que nós estamos passando para as pessoas que nós entramos lá na fila do banco, as pessoas param para conversar, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para o nosso vizinho, para a nossa vizinha. O que nós temos
Que imagem que passamos para elas, como cristãos? Porque elas sabem que nós somos cristãos, nós somos seguidores. O problema não está no Cristo, o problema está nos seguidores de Cristo. Né? Está nos seguidores. Fala, seu Eli. Tá. Pessoa querida, falou assim, eu não vou me converter não. Veja a postura, posição. Escuta, não vim aqui para você não está aqui para. Você está aqui por causa dela. Não mistura as coisas. Quem está querendo converter você? Você quer ser, seja o que você quiser, não tem problema. Aí conversa com o outro. Ah não, eu vou no Espírito, não dá, você está na vida. Como eles têm uma visão totalmente diferente. Precisa que você esteja no caminho para poder levar a palavra para essas pessoas. Elas entendam o que é isso, o que é aquilo. Né? Vamos ter um exemplo rápido. Todo dia eu faço minhas orações, Senhor, proteja minha filha, meu genro nas estradas, amigos. O Senhor esteja conosco. Né? A dificuldade não existe, a gente sabe disso. Estou passando aí na frente do esquina ali na Coronel, era quase 10 horas da noite, 3 moleques em cima de uma bicicleta, 2 pararam e um atravessou. E eu fui pego freio ali. Se eu pego o menino ali, eu ia jogar ele lá dentro do nariz. Então veja, o problema é que tinha causado. Você precisa estar no foco, que é exatamente o que você está aqui. Você não está no foco. São situações que tem que estar ligado, né? Senão. Irmãos, eu vou passar para vocês, nosso tempo está passando aqui. Eu queria que vocês se reunissem aí de 3, 4 pessoas. Vou pedir para o senhor, irmão Eli, por favor, irmão Eli, você pode entregar para cada pessoa isso daqui, ó, um exercício que nós vamos fazer agora. Oi? Um para cada um. Deixa um para mim. Vamos fazer um exercício aí. Isso, um para cada um. Um para cada um. Um para cada um. Dá uns 10 minutinhos aí para responder. O exercício 1 e 2, tá? O exercício 1. Cite 2 eventos na Bíblia onde a disciplina foi aplicada por Deus. Né? O exercício 1. Seu Eli, aqui ó. Tem que localizar, mas se não souber a localização na Bíblia, o endereço, pode citar o evento aqui se você se lembrar, tá? Não tem problema. Primeiro exercício, cite 2 eventos na Bíblia onde a disciplina foi aplicada por Deus. Segundo, explique com suas palavras por que somos disciplinados por Deus. Então, o exercício 1 e 2, você pode aí responder
com a ajuda de quem está com você. Tá? E o 3, o exercício 3, ele já é uma pergunta pessoal. Então cada um vai ter que preencher aí. Leia com atenção o exercício 3. Todo mundo já respondeu? Brincadeira. Tô brincando, gente. Pode usar o tempo aí. Não precisa citar, viu, irmãos? Se vocês lembrarem da passagem, vocês podem lembrar, mas não precisa citar o endereço, tá? 2 eventos da Bíblia que a disciplina foi aplicada por Deus.
Todos já terminaram já? Tá bom, né? Já deu, né, irmãos? Já deu, né? Alguém precisa de mais uma página para terminar? Você precisa de uma página, é isso? Brincadeira. Vamos lá que o tempo está terminando, irmãos. Ó, vamos chamar um irmão aqui, uma irmã, para responder o exercício 1 e 2. Quem que nós vamos escolher aqui? O exercício 3 não vai ser necessário vir aqui responder, meus irmãos. Esse aí você vai guardar consigo. Vou chamar aqui quem? Chamar... Irmã Deise. A irmã respondeu o 1 e o 2? Então a senhora vai vir aqui na frente, por favor. Então a senhora vai responder o exercício 1 e o 2. O que a senhora escreveu aí? Me pegou, hein, professor? É 1 e a 2? Davi, quando adulterou com Betseba, logo depois ele perdeu o filho. A mulher de Ló, quando desobedeceu a ordem de Deus, virou estátua de sal. Agora, número 2. Por que explicam suas palavras? Porque somos disciplinados por Deus. Porque Deus nos ama. Qual o pai que não disciplina o filho quando este erra? Pronto. Obrigado, viu? Vamos ver. Toninho, por favor, Toninho. Você chegou a responder o exercício 1 e 2? Pode vir aqui à frente, por favor. O 1, nós citamos aqui Adão e Eva em Gênesis e Jonas, né? E o 2 é porque Deus nos ama. Porque o pai disciplina todo filho, porque qual o filho que o pai não corrige? Ok, igual a resposta da irmã Deise. Mas vocês estão em grupo diferente? Não estou entendendo isso. É cola, hein? É cola isso daí. É cola, hein? Vou falar para o pastor Charles isso aí. Já vai vir uma disciplina aí. Vem você, irmão. A 1 eu coloquei assim. Moisés não viu a terra prometida porque ele se irou, né? E Saul porque consultou um médium, ele perdeu Israel para os filisteus. Então, e a segunda. Quando erramos, Deus que nos ama nos corrige. Cecília, você chegou a... Pode vir aqui. Verônica? Os filhos de Eli, Ananias e Safira. E na 2, porque somos filhos dele, porque ele nos ama, para nos parecer mais com Cristo, para nos corrigir e ensinar. Ok. Quem mais nós vamos chamar aqui? Seu Eli. Por favor, seu Eli. O homem já não veio nem com folha na mão. Ah, tá aqui, tá aqui. Escondeu. Então vamos lá. Cito os 2 exemplos da Bíblia, aqui nós temos vários, né? Temos de Hebreus, Deuteronômios, tem de 1 Coríntios. Agora, exemplos bíblicos, né? Seria Jonas, um deles, né? Que ele passou por tudo que passou porque foi desobediente, né? O povo hebreu no deserto, né? Por não ter amado a Deus, depois de tudo que Deus fez, ficou 40 anos andando pelo deserto, né? Numa distância de 800 quilômetros. Onde eles poderia ter ido de uma forma mais fácil, né? E aqui a segunda explicando porque somos disciplinados, primeiro porque o Pai nos ama, primeiro plano. Segundo, somos pecadores e não estamos isentos de erros. Então nós precisamos ser corrigidos. E Deus nos pune porque Ele nos ama, né? Na realidade. Bom, já falei isso aqui na primeira. Então tudo bem. E agora, na pergunta pessoal também? Não, se você quiser. Tudo bem. Eu estou sendo disciplinado, sim, porque eu, como filho de nordestinos, né, sempre tive pavio curto.
né? Houve épocas da minha vida... Então, mas teve épocas da minha vida que eu nem pavio tinha. Então, hoje, por causa da esposa, eu estou me vendo, né, em cima de uma disciplina violenta, porque é uma coisa que está indo contra a minha natureza, né? Ter paciência, ajudar ela naquilo que ela precisa, estar mais perto dela, sabe? Não brigar tanto com ela, deixar as coisas passar batido. Então, tudo isso é disciplina, porque a disciplina eu vejo ela não só como castigo, mas também, sabe, como dificuldade. Porque através da dificuldade eu vou aprendendo, né? Então, eu acho que é isso. Valeu. Vamos chamar mais uma pessoa para nós encerrarmos aqui. Deixa eu ver quem que vai ser. Alguém quer se candidatar voluntariamente e vir aqui à frente ou não? Ou vou ter que... João Fazolin. Você chegou a responder o exercício? Pega a do Moisés. Disciplina, Sansão. Nós pensamos em Sansão, que, né, desobedeceu a Deus lá e foi disciplinado. Pensamos em vários. Davi também com Betseba. Tal. Segundo, porque Deus nos ama, né? Joia. Perfeito. Perfeito, irmãos. Bom, no exercício 2... No exercício 2, todo mundo entendeu aí o propósito da palavra de Deus. No exercício 1, no primeiro exercício, então nós vemos aí na Bíblia vários momentos em que Deus aplicou a disciplina, né? Então está bem claro isso na Bíblia, né? Então nós estamos sujeitos a ser disciplinados, com certeza. Eu separei um texto que para mim foi uma disciplina dolorida, que alguns grupos aqui citaram, que foi o caso de Davi mesmo, né? Que não foi uma disciplina. Esse texto, quem quiser ler em casa depois, ó, é 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 20, tá? Essa foi uma disciplina dolorida mesmo, né? Essa foi... Davi, ele separou um tempo, jejuou, e ele não obteve a resposta que ele queria. Deus levou a criança embora, né? Então, foi uma disciplina bem dolorida mesmo, né? Deus perdoou o pecado de Davi? Sim, perdoou, mas teve as suas consequências, teve marcas, e Deus só... A Bíblia fala aqui, ó, eu estou com o texto aqui aberto, irmãos. A atitude de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos abrir o texto para nós encerrarmos lá, ó. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 20. Nós não vamos ler todo o texto, mas só parte dele. Ó. Segunda Samuel 12. Versículo 13, ó. Vamos pegar para nós entendermos, ó, quer ver? Versículo 9 em diante, ó. Pega o versículo 9 em diante. O que Davi fez? Está aqui o profeta Natan. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. É uma pergunta. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Olha as consequências. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e dareis a outro,
e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Olha para você ver, né? O rei, deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Versículo 20. Versículo 19. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Responderam: sim. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. É doloroso, mas olha o que Davi fez, gente. E aí, se Deus mexer na estrutura da sua vida, qual será a sua reação? E aí? É uma pergunta que cabe você refletir. Você está preparado? Precisamos estar. Amém?